Fio, 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 fio. Fio, 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 fio. Boa tarde. Estamos aqui no FIO, Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens, nos encontros notáveis. O que são esses encontros? São encontros em que a gente conversa sobre literatura, sobre todas as dimensões da literatura e cruzamentos de linguagens. Hoje a gente tem o nosso quarto encontro, que são os desafios da literatura indígena infanto-juvenil. Na busca pela democratização do nosso país, a literatura indígena infanto-juvenil passou a desempenhar um papel central, representado, sobretudo, pela publicação da Lei 11.645 de 2008, que tornou obrigatório o estudo dessas culturas no ensino fundamental e médio. Enfim, reconhecida nacionalmente pelo público e pela crítica especializada, perguntamos: quais os atuais desafios enfrentados por essa literatura e seus autores? Para mediar essa mesa, vamos convidar Lívia Penedo Jacó, uma importante figura aqui no nosso festival, pesquisadora bolsista de pós-doutorado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, com financiamento pela FAPERJ, Bolsa Aluno Nota 10. Sua tese sobre literaturas indígenas, defendida junto ao Programa de Letras da UERJ, ganhou menção honrosa no Prêmio CAPES de Tese, edição de 2021. Eu espero que esse encontro seja notável e inesquecível. Então, Lívia, a fala é sua agora. Boa tarde. Obrigada, Karen. Muito obrigada por esse convite. É uma honra estar aqui. E junto ao Olívio e ao Cristino. O Olívio me ajudou muito na minha tese, a gente conversava muito, né, Olívio? Ele e outros indígenas. Sem essa colaboração, não teria sido possível a pesquisa. Então, vou apresentar um pouquinho os dois escritores hoje convidados. O Olívio, que é da etnia Guarani, formado em filosofia, estudou filosofia na USP, né, Olívio? E é autor de diversos livros, já foi traduzido para o italiano também, tem livros infanto-juvenis e livros para adultos, tem poesias, enfim, diversos gêneros. Então, algumas das obras do Olívio: Sucesso Verdadeiro, A Mulher que Virou Urutau, que é um dos meus favoritos, e Arandu, Cão Falante. Tem o Tecoa também, conhecendo uma aldeia indígena. Depois eu vou mostrar alguns livros também, se vocês quiserem mostrar autores, isso também ajuda bastante o público, tá? E agora falando um pouquinho sobre o Cristino, que eu estou conhecendo hoje aqui, conhecendo não como autor, porque já li o Cristino, né, mas conhecendo aqui por vídeo e como pessoa também. Então, o Cristino é um multiartista, músico, cineasta, escritor, também já foi traduzido, esteve na Feira de Bolonha, né, também, né, Cristino? Ganhou a Estrela de Prata Peter Pan pela Boca da Noite em 2018, foi traduzido para o sueco também, e já foi premiado aí algumas vezes pela Feira Nacional da Literatura Infanto-Juvenil, né, da Federação Nacional da Literatura Infanto-Juvenil. Com algumas obras, A Onça e o Fogo, Como o Tatu Ganhou Suas Garras, e Oncinha Lili, são os livros do Cristino que a gente mais escuta falar, mais famosos. Então, hoje nós vamos falar sobre os desafios da literatura indígena infanto-juvenil. Eu já vou passar a bola para vocês. E vou começar, assim, falando de um artigo que eu escrevi, que foi publicado em 2020 na revista Seminal da UERJ, que é intitulado Sob os Olhos de Kunumim, a literatura indígena brasileira no círculo literário infanto-juvenil. Por que eu dei esse título? Porque eu acho um pouco complicado o termo literatura infanto-juvenil, depois a gente debate um pouco mais isso. E nesse artigo, em particular, eu questiono essa tendência editorial que tem aqui no Brasil em classificar as obras indígenas como literatura infanto-juvenil sempre. Né? Depois eu quero muito ouvir vocês, saber o que vocês pensam sobre isso.
Eu me questiono ali no artigo se esse já não seria um problema para a literatura indígena, né? Se de repente a gente não estaria até numa questão de um problema de interpretação, no caso sobre um olhar ocidental, frente às culturas nativas, às vezes uma falta de conhecimento, porque me parece que as culturas nativas não necessariamente vão fazer esse tipo de classificação do que é uma classificação etária, essa história pode para criança, essa história não pode para criança, me parece que tem uma percepção diferente. Então, a gente pode, de repente, começar com essa questão, pensar um pouco essa questão, e, além disso, queria que vocês dois, cada um de vocês, falasse, sob o ponto de vista de vocês, qual seria o maior desafio hoje da literatura infanto-juvenil indígena ou simplesmente da literatura indígena no Brasil? Talvez até esquecendo a questão infanto-juvenil e pensando de uma maneira mais ampla, né? Seria a questão do preconceito contra os povos indígenas, esse desconhecimento das culturas, talvez falta de verba, enfim. Então, eu passo a palavra a vocês, começando com o Olívio. Pode continuar se apresentando melhor, tá, Olívio? Falar mais sobre a tua obra, questões que eu não tenha falado também, e deixo a palavra contigo. Que bom falar com você, né? A gente conversou muito pela internet, agora vamos conversar aqui de novo, mas quem sabe uma hora a gente vai conversar ao vivo. Hoje é dia 31, né? E eu queria falar que hoje é o dia do Saci, e eu estou com um livro aqui sobre o Saci, mas o Saci indígena, né? Pela editora Panda Books. É um livro que está fazendo sucesso também, né? Porque as pessoas gostam muito. É um livro em quadrinho. E falando sobre a questão do desafio, o maior desafio a gente já conseguiu vencer, que foi essa mudança, que a gente sabe o que é, né? Que a partir do ano que vem vai mudar tudo, então a gente espera que a nossa literatura dos autores indígenas possa ser mais valorizada e mais estudada mesmo, né? Porque é importante que a nossa literatura chegue nas escolas e também chegue nas aldeias, porque daí as pessoas possam estudar as obras com mais qualidade, porque quando foi falado antes sobre a questão da lei 11.645, eu sempre falo o seguinte, que não é a questão da lei que vai resolver o problema. O problema é que os professores possam estudar melhor as obras de autores indígenas para que esse conhecimento possa chegar aos alunos. Porque falar sobre os povos indígenas, falavam antes, né? Que sempre falou nas escolas sobre os povos indígenas, mas eles falavam a visão deles, né? E hoje você tem a lei que fala que é obrigatório, então o que acontece? Se os professores continuarem falando coisas erradas, a lei não vai servir para nada. Então é importante que os professores tenham conhecimento. Então por isso que é importante hoje os nossos livros chegarem aos professores. Então isso é importante, isso me deixa alegre. Quando eu comecei a escrever, eu sou um dos mais antigos do Brasil como escritor, comecei a escrever em 1984, então são muitos anos. Então quando eu iniciei minha literatura, naquela época não tinha, estava surgindo escritores indígenas, então foi uma época difícil para a gente publicar livro, e a gente era desvalorizado, a gente sofria muito preconceito, então foi muitos anos de luta. A partir do ano 2000 para cá, que começou a haver uma mudança, começou a surgir mais autores indígenas, as editoras começaram a se interessar mais, nós começamos a participar de encontros no Rio de Janeiro, Mearim, com outros autores, foi crescendo, e isso foi muito importante. E eu fico feliz também por saber que no Brasil muitas pessoas fazendo mestrado, doutorado, sempre procuram minhas obras e de outros autores também. Então isso faz com que a nossa literatura chegue ao povo, chegue aos professores. Então é assim que a gente começa a ser valorizado. E quando você valoriza a nossa literatura, você valoriza os povos indígenas. Por quê? Porque no Brasil existe um preconceito muito grande. Se o índio fizer uma coisa errada, eles falam que os índios são assim. Então, quando eles veem um índio escritor, a gente sofre preconceito, mas a gente vai ser valorizado e vai valorizar o nome dos povos indígenas, né? E quando a Lídia falou aí daquela parte de literatura sem conto juvenil, eu nunca gostei dessa palavra, né? Mas a gente tem que seguir a regra dessa coisa. Por quê? Porque na aldeia não tem aquela história assim, você vai contar uma historinha para as crianças, e para os velhos e para os jovens. Então a gente tem a casa de reza, isso na aldeia Guarani, né? Quando você vai numa casa de reza, às vezes tem alguma pessoa que quer contar uma história. E ali as pessoas ficam sentadas, tem crianças, tem jovens,
tem criança no peito mamando, tem velho, tem toda a idade está ali sentado. Então, quando você vai contar uma história, você conta uma história para todos. Então, não existe aquela coisa de você falar literatura infanto-juvenil ou literatura para jovens. Então, por isso que é diferente da aldeia. Mas a gente foi obrigado a entrar no sistema, seguir a literatura infantil, nesse nome, porque, por exemplo, a palavra Saci Verdadeira aqui, desse livro que eu publiquei, na época foi um sufoco danado, porque tem uma história aqui que para o povo da cidade é engraçado, porque daí eles falam assim, ó, porque tem uma história ali que fala do menino de 12 anos que vai casar, e daí as pessoas levam um susto, pô, mas como? Então uma criança na cidade da história vai estar errado, não pode, isso aqui tem que ser mais para adulto. Então, todas essas confusões, porque na aldeia existe uma cultura. A cultura nossa é diferente da cultura da cidade. Então, quando a gente vai escrever, a gente escreve o nosso pensamento. Agora, se o pensamento lá é diferente, a gente não tem culpa, né? Então, por isso que as pessoas têm que entender que no mundo indígena existe uma cultura que tem que ser preservada e tem que ser respeitada. Então, quando tem a maioria dos meus livros, quando eu vou falar, vou citar certas coisas, eu cito o cachimbo, porque o cachimbo para nós é sagrado. O povo aí na cidade não, você entendeu? Na nossa aldeia, ao Guarani, quando você chega numa sala de aula, de repente o professor está dando uma aula com cachimbo, mas é costume nosso. E de repente um garoto de 12 anos pede para o professor, pede o cachimbo, que é o pitanguá, né? O professor passa para ele normal. Já no mundo da cidade, é diferente. O professor não pode fumar nem cigarro na sala de aula. E principalmente ele ofereceu cigarro para um menino de 12, um garoto. Que para nós, esse garoto é diferente, tem uma cultura própria. Então, por isso que não dá para a gente falar em literatura infantil para nós. Mas a gente tem que seguir o sistema, porque essa é a regra do jogo, né? Então, quando eu comecei a escrever, eu escrevia e continuo escrevendo até hoje. Por isso que eu falo, isso aqui, na verdade, entrou como infantil, mas quando você lê uma história que na aldeia é contada normalmente. Você entendeu? Tem muitas coisas que acontecem, história de, por exemplo, eu tenho um filho, chama Tumpã Mirim. Ele lançou um livro com o Verá, que é o cantor de rap, e o livro é da editora FTD. O livro chama Contos dos Curumins Guaranis. E esse livro é engraçado porque meu filho, na época, tinha 10 anos quando ele escreveu a história. E a história conta a história do Odiepotá, que as pessoas na cidade não sabem o que é Odiepotá, né? E ele escreveu a história porque ele viu aquilo na aldeia acontecendo, então é uma realidade indígena, do Guarani, e ele transformou na escrita. E quando ele lançou o livro, as pessoas na cidade, quando liam os professores, eles ficavam assustados. Nossa, mas essa história é assustadora, dá até medo, tem até medo de ler essa história. Porque ele conta uma história, na visão Guarani, de uma história de outro, de transformação, que é o Jepotá, né? E daí você fala, como que um menino de 10 anos escreveu essa história? Porque na aldeia não tem infanto e juvenil, tem uma história que é para todos, que é normal, né? E vou deixar um espaço aí para o Cristinho falar também, porque senão depois ele me pega, né? É bom ouvir o Olívio. Bom, boa tarde para todos, boa noite para quem vai ver de noite, ouvir de noite, bom dia para quem é de bom dia. Agradecer o convite para estar aqui para falar desse tema no qual a gente tem dedicado um pouco, uma parte da vida. Agradecer também ao Olívio pela fala, pelo tempo que está militando também. É uma inspiração, foi uma inspiração, para muitos ainda. E tudo é resultado de histórias. Então, a história é que justificam todas as coisas. Então, histórias são histórias. Não existe aquela história que é verdadeiro. O que é verdadeiro para ti é falso para mim, que é falso para o outro, que é verdadeiro para outro, que tal. E trata-se da mesma história. Então, as histórias, elas têm as funções de ensinar, de educar, de dizer como as coisas são feitas, de mostrar o que um povo tem. Um povo é conhecido primeiro pelas suas histórias. Então, e ele cria essas histórias. Ele cria como ele prefere criar, como ele acha interessante criar. Quando a gente pensa nisso, pensa nas histórias de criação.
eu não sei como o povo Guarani foi criado, então, não sei se foi o mesmo formato para todos as sequências, os povos que tem Mibiá, tem isso, tem aquele outro, as famílias, não sei se foi a mesma coisa, mas elas nasceram em um tempo em que tudo estava se formando. Então, ele criou como ele devia achar que podia impressionar, porque a história tem essa de querer impressionar o outro, tem que encantar o outro tem que achar o máximo, e acha tanto que pega a história do outro e começa a usar como a dele e morre defendendo agora a história que ele nem conhece o povo, nem sabe que povo é aquele, que terra que vive, como é que está. Então, quando falamos de história, quando o livro está falando que as histórias são, não tem essa de todo mundo estar lá ouvindo, mais ou menos nesse sentido, todo mundo está lá. E a história de tudo quanto é jeito. E as histórias elas, com as funções dela, às vezes é uma situação, uma cena que acontece naquele instante, então alguém traz uma história relacionada àquela situação, ou para resolver alguma coisa, ou para... Depende do qual é a ideia ali, mas a função das histórias são essas. E não há história, como eu disse, por exemplo, não há aquela história verdadeira, esse é o povo verdadeiro, não. São tudo gente igual, não importa que lugar que nasceu, como vive, tem o mesmo sangue, a estrutura do cabelo é a mesma, a dor de cabeça é a mesma, o remédio também é o mesmo. Então, nós estamos falando de gente que se tem um criador que também só muda de nome. Então, não tem essa de ser verdadeiro, eu que sou, que tal, tal. Agora, cada povo diz, eu sou. Quem nasceu mais do Sol e da Lua, além dos Wapchana? Tem vários povos que nasceram do Sol e da Lua. Quem que nasceu do barro e o Criador soprou e depois a mulher da costela? Só o judeu. Mas tem muitos povos que acreditam na história, porque é uma história que conta a história daquele povo, e além daquilo lá, tem muitas histórias fantásticas naquele livro, né? Conheço muitos. Então, ninguém viu, ninguém estava lá, então todas estão no mesmo nível de história. E o que a gente faz? A gente pega algumas histórias dessas e reescreve, reconta. Aí cada um reconta do seu jeito. Para a gente chegar a esse momento, tem toda uma história. O livro foi um dos primeiros autores, tem a Eliane, tem o Marcos Terena, que escreveu O Aviador, é um escritor de um livro só, né? É um aviador, escreveu acho que antes de 90 ainda. E aí vem o Cacaverá em 94, quando ele publica Terra de Mil Povos, aí sai no Fantástico. E aí começa, aí deu um boom. O índio escrevendo, uma coisa extraordinária, saiu no Fantástico, como se a escrita fosse uma ferramenta, talvez, exclusiva de um povo, ou que fosse... como se fosse um bicho que tivesse feito um livro, aí é de se admirar. Pô, um cachorro escreveu, caramba, que cachorro está? Até eu vou admirar, pô, é extraordinário. Mas não, uma pessoa que aprendeu a ler, aprendeu a escrever, começou a entender como é que são as funções da história, achou uma linha de escrita, pesquisou e fez a história. Então saiu no Fantástico, logo depois vem o Daniel Munduruku, com Coisas de Índio em 96, e aí já ganha o Jabuti, e aí Daniel pensa no Encontro de Escritores. E ele pensa junto com a Finilige, que é a Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil, com a Beth Serra, o qual se tem o primeiro Encontro de Escritores em 2003, e já cria 2 concursos, um para escritores novos, autores indígenas, que é o concurso Tamoios, e
cria também o concurso Curumim, que é para educadores que trabalham com o livro de autores indígenas em sala de aula. E aí ele busca recursos, e eu termino encontrando ele, acho que em 2005, e eu começo a produzir em 2006, e vou até 2014 produzindo o Encontro de Escritores, não só aí no Rio, mas produzindo no Mato Grosso, aqui por São Paulo, em alguns outros lugares, e de 5 autores, hoje temos mais de 70 autores, mais de 250 obras, e é um número hoje expressivo pela quantidade de tempo. E por que entramos, por que nos aceitaram primeiro na literatura infantil juvenil? Primeiro, eu acho uma bobeira deles pensar que isso seria uma literatura mais fácil, um jeito mais fácil de... Não. O que é interessante é que um adulto, ele é duro, já tem tudo formado. A criança, não. Então, quando eles nos colocam nisso, a gente pega a melhor fase para ajudar a moldar essa molecada com essas nossas histórias. Então, de lá para cá, vários autores, o livro já tem 24 livros publicados, o Daniel tem 55 livros publicados, eu já tenho 9 livros publicados, aí juntando esses autores todos, aí mulheres que não tinham, a Noceliane, já tem Graça, já tem Aurita, já tem uma gama de outras autoras que estão fazendo história. Então, essa é a história de como os autores, porque o encontro de escritores foi muito importante, porque nós trazíamos pessoas, ou educadores, ou lideranças que tinham uma possibilidade de desenhar, que tinham uma possibilidade de escrever para o encontro de escritores. E no encontro de escritores aconteciam oficinas de criação de história, de ilustração, para entender sobre direitos autorais, como é que funciona a editora, como é que funciona contrato. Então, o encontro de escritores foi muito importante para a formação desses autores que temos, uma boa parte que temos hoje, graças a esse encontro de escritores, o qual o Daniel continua realizando com outro produtor. Eu resolvi um pouco escrever depois de 2014, mais ou menos, e não produzi mais o evento, parei um pouco a produção, e aí em 2016 que eu consigo publicar o livro A Boca da Noite, que é o primeiro livro que, entre as categorias de premiação que tem a Finilige, nós indígenas concorríamos no Reconto. E é a primeira vez em 2017 que um livro de autor indígena ganha os 2 prêmios mais importantes da Finilige, mais velhos, que é o melhor livro para criança e melhor ilustração. E aí ele abre um leque, por quê? Porque logo em seguida ele ganha o Jabuti, ele ganha o Peter Pan, e o Peter Pan, as pessoas não conhecem o Peter Pan, mas o Peter Pan é o segundo maior prêmio da literatura infantil e juvenil do mundo. Na época que o Boca da Noite concorreu em 2018, ele estava concorrendo com França, com Alemanha, com a China, com a Holanda, e o Brasil estava lá. Então, 2 ganharam o prêmio, França e Brasil, e foi com o Boca da Noite. E o Boca, em 2018, entrou na lista de honra do IB, que é feita a cada 2 anos, dos melhores autores, ilustradores e tradutores do mundo. Então, eu fui escolhido na época como escritor brasileiro e fui à Grécia para receber essa premiação. Tudo isso resulta no olhar das editoras com os indígenas. Então, tem toda uma... as premiações são muito importantes, porque isso dá visibilidade. E não dá visibilidade só para o autor, para quem escreveu a história, mas isso abre para muitos outros indígenas. Entende? Eu acho isso fantástico. Mas a gente tem que compreender, você falou da Lei 11.645, isso foi uma luta dos povos indígenas desde, sei lá, de 70.
para que tivesse isso, para que tivesse uma educação diferenciada dentro das comunidades, mas, embora em 2008 ela tenha sido publicada, ela nunca foi aplicada de forma correta. Por quê? Porque ninguém tem interesse em nada indígena. Quem tinha que preparar isso, os educadores. Quem é que prepara os educadores? Não são as universidades? Elas têm cursos específicos para isso? Não. Não tem. Então, se a entidade responsável de produzir esses professores, de preparar os educadores para se trabalhar essa temática, não tem nenhum curso, não conheço, né, nada nesse sentido para se aplicar isso, como é que vai acontecer? Um professor, um bibliotecário, uma diretora, um coordenador de uma escola que tem 50 funcionários, um ou dois falam, vamos fazer alguma coisa e tal, mas falta um envolvimento maior do poder público para que isso, de fato, aconteça. Bom, vamos continuar com o livro. Eu concordo. Quer falar um pouquinho, Olívio? Concordo plenamente. Inclusive, uma das perguntas que eu ia fazer era justamente com relação à aplicação da lei, o que vocês pensam a respeito. O Cristiano já antecipou, foi ótimo. E se o Olívio quiser falar um pouquinho também sobre essa questão, eu agradeço. Então, porque, como eu falei da questão da lei, né? Porque a Lei 11.645, ela é boa se tiver uma prática, né? Então, quando surgiu a lei, quando eu morava lá no Sul, então a Secretaria de Educação chamava a gente direto para dar palestra para os professores, né? Então, isso é muito importante, chamarem pessoas indígenas, porque tem indígena em todo canto. Então, chama para dar esses cursos para eles, para prepararem, dar orientação. Porque no Brasil, a questão indígena ela é muito mal assim, entendida. Muitos não conhecem, muitos não têm noção das coisas em geral. Então, o que se sabe sobre o índio é o preconceito. Por que as pessoas têm preconceito contra nós? Porque eles não sabem, né? Então, quando se chega numa aldeia, as crianças, primeiramente, chegam com medo. Por que a criança tem medo da gente? Porque não ensinaram o professor, né? O professor não ensinou ele direito. Então, às vezes, o próprio professor, desde o passado, falava mal do índio. E aí, a criança chega na aldeia com medo. Você entendeu? Então, não só criança, mas a jovem e até adulto, que chega na aldeia com medo. Porque quando ele chega lá, eles têm medo da gente. Eles falam assim, mas será que não vai comer a gente? Você entendeu? Isso é por causa do preconceito que vem desde o passado. Então, o índio não come gente. Isso aí é história do passado que inventaram. Você entendeu? E aí vão criando aquelas coisas. Daí fala para nós assim, que, vocês casam irmão com irmão? Não, é tudo preconceito. Porque nós, indígenas, a gente não costuma falar assim. Por exemplo, o primo irmão sanguíneo, ele é chamado de irmão. E daí, de repente, houve uma confusão e as pessoas confundem tudo e vai criando toda uma história errada. Outra coisa que se fala é que, quando chega numa aldeia, eles têm aquela visão, assim, de que o índio é feiticeiro. Por que o índio é feiticeiro? Porque falam mal do índio. Então, por isso que é importante você ter palestras com indígenas na escola, dando discussão. E hoje, com o surgimento dos autores indígenas, está sendo importante. Por quê? Porque as pessoas vão ter um conhecimento melhor. Então, o professor, conhecendo melhor, é que ele vai falar bem dos povos indígenas. Porque os bandeirantes viviam caçando os povos indígenas no passado. Aí, o que acontece? Chegava nas vidas, ainda falava mal. Você entendeu? E esse falar mal é que fez com que a sociedade criasse um preconceito. E eu sempre falava, e sempre falo na aldeia, aqui nessa aldeia, não tem muita escola, mas lá em tu vinha, né? Então a gente fala assim para eles, que na verdade, nós é que temos que ter medo de vocês, não vocês têm medo de nós, porque nós somos a minoria. Se a gente for calcular no Brasil, nós temos 1 milhão de indígenas em todo o território. Agora, veja só, o Brasil tem 210 milhões de pessoas. Agora, por que eles vão ter medo de nós? Nós é que temos que ter medo. Então, essa história foi fazendo com que a sociedade criasse preconceito contra a gente. Então, por isso que eu acredito na literatura escrita pelos povos indígenas, porque a gente vai trazer conhecimento melhor para os professores e eles vão orientar melhor. Daí a lei vai funcionando assim. Porque antes da lei já falava do índio. Todo ano falava na escola, só que falava do jeito dele, sem entender. E daí vai criando ficções, por exemplo, a própria história de José de Alencar vai criando ficções, entendeu? Muita gente chegava na aldeia e daí começa a contar a história.
do Guarani, e daí a gente fala que não entende aquilo. Daí você fala assim, mas então vocês não são Guarani? Porque o José de Alencar falou assim, 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 assim. Bom, se ele falou, o problema é dele. Você entendeu? Agora, esse Guarani do José de Alencar, eu estou procurando ele até hoje para saber de onde ele veio. Porque a gente não sabe que planeta que ele veio. Você entendeu? Então, ele cria uma história, cria uma ficção que não faz parte da realidade do Guarani. Então, por isso que a gente tem que ter, cada povo tem sua cultura, cada etnia, o Apixano, ele escreve no pensamento do Apixano. O Guarani escreve no pensamento do Guarani. A Jovina, que é minha esposa aqui, que é caingangue, ela escreve também, ela é escritora, mas ela escreve mais na visão caingangue. Eu não sei como que é os caingangue. Então, isso é literatura, tem que trazer conhecimento para as pessoas, porque no Brasil são vários povos, cada povo é diferente. Então, por isso que é importante as pessoas entenderem, você entendeu? Ela é tronco G. Então, tronco G é outra coisa, é outra realidade, é outro costume, é outra língua. O Guarani é o tronco tupi. Então, no Brasil, as pessoas criam-se uma salada, todo mundo pensa que é todo mundo é tupi-guarani. Aí você chega em Caingangue e fala assim, você fala tupi-guarani? Não, ela não fala tupi-guarani, porque ela pertence ao tronco. Então, isso é importante as pessoas entenderem. Então, através dessa literatura que nós, indígenas, estamos escrevendo, a gente começa a trazer conhecimento, mas também uma forma de defesa. Você entendeu? Porque a gente sabe que a nossa luta, desde quando começamos a escrever, é uma luta importante, conscientizar a sociedade. Inclusive, eu sempre falo, às vezes, nas minhas palestras, quando eu viajava muito com meu filho, o meu filho canta rap. Ele recebeu muita crítica, recebeu muito preconceito. Mas daí, é uma coisa nova que está surgindo, mas usa o rap como defesa, assim como nós usamos também a literatura. Porque quando eu comecei a escrever, eu recebi muita crítica. Falei, mas o índio não pode escrever, porque o índio é contador de história. Por que não pode? Podemos fazer tudo que o povo da cidade faz, só não podemos fazer o mal. Mas o bem a gente pode fazer. Então, a literatura é isso. A literatura é fazer o bem em defesa do nosso povo, escrevendo e trazendo conhecimento para as pessoas. Então, por isso que a Lei 11.645 é importante, mas tem que ter prática. Procurem autores indígenas, procurem os livros para chegar nas escolas, para que daí os professores vão trabalhar. Inclusive, a nossa amiga que está conversando com nós, ela trabalhou minhas obras. Então, eu fico feliz, porque eu sei que através do conhecimento que ela estudou minhas obras, ela vai trazer conhecimento para outras pessoas. Então, é por isso que as pessoas vão valorizar o povo indígena através da literatura. Você entendeu? Vamos que vamos, Cristiane. Eu agradeço até você, Olívio, ter valorizado essa questão da pesquisa acadêmica e tal, porque o nosso trabalho enquanto pesquisador é esse, né? A pesquisa acadêmica tem essa função mesmo, de alguma forma, traduzir e pensar e refletir para tentar fazer uma ajuda no letramento, né? Que, na verdade, a gente está sem um letramento, eu considero assim, sobre as questões indígenas no Brasil. Quando o Cristino fala, mas como é que estão sendo preparados esses professores? A gente não tem realmente. Existe ainda até um preconceito na universidade, um preconceito na academia, tanto com relação à literatura indígena, como com relação à literatura infanto-juvenil, nos dois casos. Podemos dizer que são dois gêneros pouco estudados, pouco trabalhados, vistos como gêneros menores, né? E isso precisa mudar. Realmente, a pesquisa acadêmica tem essa função, né, de começar, de uma forma, a fazer uma ponte, né? Enfim, e eu gostei muito de você ter valorizado, te agradeço, tá? Por isso. E eu pensei várias coisas enquanto vocês falavam, né? É até difícil, assim, a gente escolher uma questão só. Mas eu acho, assim, resumindo, o que eu acho importante o público que está vendo um debate sobre literatura indígena pela primeira vez, entender esse papel educativo da literatura indígena, né? Que, inclusive, a tese do Daniel Munduruku, de doutorado, foi sobre o papel educativo do movimento indígena. Essa tese foi muito importante para o meu trabalho também, porque eu considero que a literatura indígena é uma extensão desse movimento político indígena, como o Cristino falou, é uma luta, a lei acontece por uma luta lá dos anos 70, graças à democratização do país. A democratização não caiu do céu, a gente sabe que foi todos os povos que vivem no Brasil que construíram isso,
e que precisam manter isso daqui para frente. Como o Olívio falou, vai ter uma mudança, mas a gente tem que estar trabalhando todo dia para não perder os direitos, né? Então, eu acho interessante a gente ver como o indígena, com toda a exploração que sofreu, com toda a dizimação que sofreu, precisa ainda educar o branco com relação ao seu valor, né? Isso é quase um paradoxo, é uma contradição. Mas foi necessário que os indígenas tomassem as rédeas e fizessem isso, porque senão o branco não ia sair do seu pedestal para tentar entender as culturas, né? Então, eu acho importante ressaltar essa questão desse papel educativo, dessa literatura indígena estar andando junto com a pedagogia, e talvez por aí as pessoas associem a literatura infanto-juvenil, né? Essa é uma das hipóteses que eu levanto para essa associação. Uma questão que eu queria que vocês falassem é sobre a diferença na infância. A infância é vista de uma maneira diferente por cada povo. Então, o Olívio também já falou um pouquinho, levantou essa peteca, falou sobre o livro que ele escreveu, que conta a história de um menino casando aos 12 anos, e que isso pode ser considerado chocante para os povos ocidentalizados, né? A gente sabe que são outros povos que casam jovens, não só indígenas, ciganos, por exemplo, né? E realmente isso causa, às vezes, uma certa ojeriza e tal. Queria que vocês falassem sobre a infância nas culturas de vocês. A gente sabe que o olhar é diferente, eu tenho algumas opiniões, mas eu prefiro que vocês falem para que o público absorva diretamente da fonte de vocês. Quem quer começar? Não sei se o Cristino agora quer começar, Cristino. Está sem áudio. O Olívio, que é mais velho. Pode começar, porque o Olívio foi o último a falar aí. Esse menino aqui engana todo mundo, né? Tudo bem. Então, na aldeia, eu sempre falo assim que a gente primeiro dá o exemplo dos filhos, né? Porque quando eu morava no Pitu, então eu tive meus filhos. Então, a criança na aldeia, quando você vive numa aldeia assim, bem tradicional, que é mais mata, que lá em São Paulo é Mata Atlântica, então é gostoso porque as crianças elas têm uma liberdade melhor do que às vezes na cidade, porque na cidade a gente fica assim, até com dó das crianças, né? Porque as crianças moram em apartamento, casa, e tudo é mais assim fechado, né? E lá no Curutu, eu nunca tive assim problema no sentido, porque um perigo para nós é cobra, entendeu? Porque tinha muita cobra. Agora, a criança, ela está ali nas casas, nos quintais, brincando, e a criança, desde pequena, ela já aprende a fazer o artesanato, porque os pais vão para o mato. Por exemplo, a gente vai buscar uma lenha, a criança vai junto. E a criança vai aprendendo. Então, isso que é a forma da gente educar, porque a gente não fica falando para eles. Daí, você traz um imbira, alguma coisa, alguma madeira para fazer artesanato. Então, essas coisas fazem com que a criança, desde pequena, ela tenha a liberdade de aprender, né? E a mãe, ela tem o costume de fazer muitos artesanatos. Então, a menina, ela está sempre junto da mãe. Então, ela aprende, né? E no costume guarani, a mãe põe a criança assim dentro do canto, e segura, e às vezes com a mão ela vai fazendo artesanato. E às vezes a menina pequena, 5 anos, ela também faz igual a mãe, né? Ela põe uma bonequinha que ela faz, e ela põe do lado e ela começa a brincar de fazer artesanato. Então, essa liberdade da criança estar ali brincando, achando que já é adulta, ela vai aprendendo a cultura. Então, isso é importante. Só que na cultura guarani, a gente tem, por exemplo, a casa de reza, tem os rituais à noite, então a criança vai também. Só que a criança, para nós, ela é sagrada, porque ela tem a força espiritual. Então, a criança também, ela tem o costume de tomar no cachimbo, porque ela sabe que quando inicia, primeiro vai as crianças. Então, por quê? Porque a criança é a força para nós. Então, isso é liberdade, né? Para as pessoas lá fora é outro pensamento, outra visão, mas para nós, não. Então, isso é importante porque a criança vai aprendendo isso. E quanto à questão do casamento, é costume, a gente não dá para a gente chegar e falar, não, não pode. Então, acontece, não tem jeito, por mais que você fala que na cidade o povo casa com 30, 40 anos, mas a visão guarani, às vezes, é engraçada, porque às vezes os jovens de 14, 15 anos, tem uma pessoa da cidade com 40 anos e às vezes é solteiro, não tem nenhum filho, né? E o jovem de 15 anos, ele já é pai.
né? Então, são costumes diferentes. Então, essa criança, ela se torna, aos 2, 13 anos, homem, porque não vai ter aquela fase de adolescente, porque na cidade tem a fase de criança, vira adolescente, depois vai virar jovem, né? E no Guarani, não. No Guarani, você vai ter aquela fase de criança que passa para adulto. Então, uma menina, que é considerada da cidade, tem o costume de chamar menina, lá na aldeia já é mulher. Então, às vezes, tem aquele costume assim que você não pode chegar na aldeia e falar assim, oi, menina, né? Porque ela, ela leva um susto, né? Porque ela não é menina, já é mulher, né? Já casou, né? Tem 15 anos, às vezes tem um filho. Então, esses são os costumes que existem na aldeia, que para o povo da cidade é diferente. Então, por isso que, às vezes, as pessoas têm que entender, através dessa literatura, né, que a gente vai escrevendo, e eles entender que o mundo guarani ou o povo é diferente. Não é para ele questionar, você entendeu? Porque tem gente que questiona, chega na aldeia e começa a questionar a nossa cultura. Não é para você questionar, porque você nunca vê um índio na cidade para questionar, oh, mas isso está errado. Você entendeu? Ah, você está de terno e gravata, não pode, está errado. Não, nós vivemos do nosso jeito e o povo da cidade vive do jeito deles. Então, isso são costumes diferentes que as pessoas têm que entender. Então, por isso que a literatura ela vai trazer esses conhecimentos e fazer com que a sociedade entenda, né? E assim vai entendendo, através da literatura, o costume das crianças e dos jovens. Cristino, pode falar um pouquinho? Bom, é bom ouvir o Olívio. Criança é criança em qualquer lugar do mundo. O que criança quer fazer? Brincar. Agora, cada um brinca dentro daquilo que da sua cultura, daquilo que é cultural, daquilo que ele do mundo que ele está. Quem nasce lá no lugar de gelo é um outro comportamento do que o nosso aqui. Quem nasce em campos naturais é diferente de quem nasce em floresta. Quem nasce na beira do rio é diferente de quem nasce no mar, na beira do mar. Então são coisas parecidas, mas cada bioma desse, as pessoas se adaptam para isso. Então, as crianças, elas lá, meu povo mora em campo natural, embora tem floresta perto, mas eles moram mais em campo natural. Então, o campo natural conhecem os tipos de planta que podem brincar, que podem se pendurar. É interessante quando você começa a aprender sobre as coisas. Uma árvore não é uma regra, mas a maioria das árvores, quanto menor as folhas, mais branca é a madeira. Quanto mais branca a madeira, mais fraco é. A madeira branca, ela quebra. A madeira mais escura, ela enverga, mas ela não quebra. Então, a molecada sabe a diferença de um galho de mangueira, por exemplo, de um pé de, sei lá, de tamarindo, por exemplo, ou de goiabeira, que ele pode pular, fazer o mortal e ele não quebra, ele rola, mas não quebra. Então, essas práticas, elas são muito importantes para o desenvolvimento geral, especialmente o físico. Eu não sei por aqui, pelas aldeias aqui, mas os nossos, a molecada lá, ninguém vê molecada com braço quebrado, com pé quebrado, com esse negócio não. Não tem. Eu nunca vi crianças assim, indígenas, com braço quebrado, que não sabe nadar, ou que não conheço, não. Que moram por lá eu não conheço, nunca vi. Por quê? Porque eles praticam o tempo inteiro tudo isso. Quando a gente está em crescimento, a gente tem que, nosso olhar ele é treinado para olhar chão, altura dos olhos, em cima. O tempo inteiro isso. Qualquer lugar que você está andando, você vai olhando isso. Então, se você põe um indígena para andar no caminho e coloca lá uns cocô de cachorro pelo meio, provavelmente ele não vai pisar. Se você colocar o hino indígena, ele vai pisar. Por quê? Porque ele está mais preocupado em olhar para cima, para a altura dos olhos dele. O chão é pouco. Então, isso é até cientificamente comprovado.
essa visão, essa coisa mais rápida. Por isso, tenho 51, nunca quebrei nada de nada, quanta coisa já fiz na minha vida. Então, mas criança é criança em qualquer lugar. E voltando um pouco para as histórias, elas fazem parte de tudo. O que nós somos? Nós somos seres carregados de histórias. Nós somos, nós vamos nos enchendo de história o tempo inteiro. O tempo inteiro. Crescemos. O que nós somos? História. Literalmente história. Tudo que a gente fala, ensina, o que é? Senão uma história. E aí, quando a gente vai para a literatura, voltando aqui um pouco da literatura, porque essa coisa da literatura é meio complicado. Quando o mercado aceita a gente para fazer infantil juvenil, é porque eu acho que está faltando também os autores investirem numa coisa mais para um público mais velho, sabe? O que as nossas histórias têm que encanta? São as muitas simbologias. Uma história sem simbologia não é história. Ser um contador de história é uma profissão, talvez seja um dom. Ser um escritor também é um dom. Ser um artista é um dom. Você nasce, não sabe se é, e você termina descobrindo pelo caminho que é. Artista é artista, ponto. Então, se você põe alguém que não sabe contar história, que não é um contador, e você põe um contador, o contador vai contar a mesma história, ele vai encantar. Se você põe autores contando a mesma história, um desses autores vai se destacar da forma que ele vai contar a história. Então, é uma profissão. E como qualquer outra profissão, você tem que pesquisar, se aprofundar. Por quê? Porque o que diz nessa sociedade se você é bom ou não é bom? É o resultado das premiações. E quando um indígena ganha uma premiação, ele não ganha sozinho. Ele ganha com a galera inteira. Isso abre muitas portas. Muitas portas. Está faltando mais indígenas chegarem mais longe. Contar uma história, todo mundo conta. Mas encantar a partir dessa história, dessa mesma história, não é fácil. Não é fácil. Eu entendo. Desde 2014, quando eu recebi a história da Boca da Noite, é que eu entendi que as histórias são donas de si. E como donas de si, elas procuram alguém para escrever quando esse alguém também está preparado espiritualmente para receber. E há ali um namoro, há toda uma situação para que a história se manifeste como ela deseja, com as cores que ela deseja, a forma que ela deseja. E aí ela vai ficar bonita. Então, quando alguém vê, quando alguém olhar, quando alguém ouvir, quando alguém ler uma obra deixada que ela se manifeste como ela deseja, ela vai te chamar. E aí você vai lá. Então, eu sinto que falta um pouco de investimento dos próprios profissionais, sabe? Se dedicar mais para isso, para que faça um trabalho que não somente represente aquilo que a gente é, a voz do povo, a voz dos povos indígenas, a espiritualidade dos povos indígenas, mas tem que trazer também as nossas simbologias, que são riquíssimas, e deixar que a própria história se manifeste como ela deseja. Aí ela fica bonita. Você não precisa correr, viver para ir atrás, correr atrás de premiações, não. Você tem que deixar que a história se manifeste e se materialize. Aí ela segue o caminho dela. A partir daí, parte para outra. Eu não sou aquele cara que escreve o tempo inteiro, que tal. Não, eu demoro porque eu pesquiso muito, porque eu
busco muito, eu espero ela de fato vir, e é um momento que eu não acho que é um trabalho, para mim é uma alegria poder receber essas histórias. Fico encantado depois que leio algumas coisas, falo, nossa, mas como está bonito, como está bonito. E eu me sinto como um receptor hoje. Por isso que eu acho que a minha missão como produtor deu uma parada, e eu descobri que a minha onda, na minha passagem, é a escrita. Talvez um pouco a fala, mas é a escrita que me traz para esse campo bonito, essa magia. Eu estou achando tão bacana porque a conversa está fluindo de tal modo que vocês estão falando sobre temas que eu já tinha pensado em perguntar, e especificamente para você, Cristina, eu ia justamente perguntar sobre essa questão de ser um pesquisador, porque vendo a sua obra, lendo a sua obra, a gente observa que você também tem esse trabalho de pesquisador. No caso, eu queria mostrar o seu Si, que é a Mãe do Pranto, que está lindíssima a ilustração também, né? Do João Oliveira, isso, que saiu pela Estrela Cultural. Eu vou mostrar um pouquinho. Se você quiser mostrar outras obras tuas também, assim, para o público ver, é interessante, para quem não conhece. Aqui nós temos a cobra, né? Deixa eu falar desse livro. Deixa eu falar dessa esse cobra. Livro, por exemplo, o livro não é uma história do teu povo. A gente vê que você pesquisou. Não. E isso que eu queria que você falasse, porque tem algumas obras tuas que são assim, né? Enquanto você fala, eu vou mostrando, tá bom? Tá. Deixa eu falar dessa cobra aí. A Estrela Cultural é uma editora nova, daquele grupo Estrela, mas quando ela faz, olha a cobra era para estar em 2 páginas, assim, sabe? Para ver a cobra inteira. Mas ela está aqui também, não? Mas é para você abrir e ver a cobra inteira. Aí foi um erro básico, assim, falta de experiência de uma obra de arte dessa tão bonita do Jô ser assim. Bom, essa história, eu ouvi essa história sendo contada por Maria do Espírito Santo, aqui aí no Rio. Eu fiquei encantado quando vi essa história, eu aprendi essa história. Essa história me deixou contar ela. É a história que eu mais gosto de contar, é a história mais gostosa de contar, é essa. E essa história ela foi colhida por Couto de Magalhães em 1865, lá no norte do Pará, de um povo chamado Nhambé. Esse povo já não existe há mais de 100 anos. Mas como ele coletou essa história, a gente sabe dessa história que fala exatamente sobre o tempo. Mas a minha pesquisa foi só para saber qual era a origem. A história ela foi escrita, pensada em como eu conto essa história, como eu gosto de contar essa história, sabe? Então ela ficou muito parecida, que é raro você contar parecido com o que está no texto, são 2 coisas diferentes. Mas o Jô foi feliz na ilustração, mas é isso. Esse é acho que o 6º livro, se eu não me engano. E aí tá eu e o Jô nordestino, pela obra, você já vê que ele é de lá. Eu acho que eu tenho algumas obras aqui. Eu vou mostrar aqui rapidinho para não tomar o tempo do livro. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Tem o primeiro, que é A Onça e o Fogo, ilustração do Elton Faustino, um rapaz lá de Roraima, que mora lá, amazonense, editora Manoli, 2009, o primeiro livro, que recebeu a premiação da Finilige. Depois, se eu não me engano, veio esse livrinho aqui. Não tá aqui não. Mas tem os Sapatos Trocados, que veio, que é o Maurício Neiko ilustra, editora Paulinas. Esse faz parte do acervo básico da Finilige. Depois veio o Oncinha Lili, que eu não estou vendo ele por aqui. Depois que veio Boca da Noite, que é uma obra de arte extraordinária. Tem cerca de 10 prêmios, mais ou menos, entre nacional e internacional. Depois veio Cão e Curumim, que é um livro juvenil lindo, que eu estou escrevendo a segunda história. Esse que é da editora Melhoramentos. A Boca da Noite foi a Graça Lima que ilustrou, que eu vou já mostrar outro livro que ela ilustrou, e esse que ilustrou foi a Thaisa Borges. Mas esse é o primeiro livro que eu ponho
uma frase de efeito, que é o sentido da existência está na cor do encontro, porque ele fala dessa coisa, sabe? É um livro lindíssimo, juvenil, uma história que eu vivi e que eu estou escrevendo a segunda parte já tem uns 6 anos já. Bom, depois veio A Cor do Dinheiro da Vovó, a ilustração da Alinda Laco, uma pessoa que eu encontrei na Suécia, e ela, o primeiro livro que ela ilustrou, A Cor do Dinheiro da Vovó, é da editora EDB, eu acho, fala sobre a história do dinheiro e também a forma de economia aqui e como a gente trabalha isso, uma ilustração linda, uma história belíssima. Depois veio, não sei, mas tem Tomoromu, mas tem esse Chuva Gente aqui, que é do Clube Leiturinha, saiu no final do ano passado, lançado esse ano. A Graça Lima que ilustrou uma outra obra de arte, magnífico isso. Tá lindo. E tem uma participação tua aqui também no Nós, do Maurício Negro, né? Que também é uma história tauperangue, né? Não é uma história wapixana, né? É uma história tauperangue, né? Dos Macuxi, né? É não, isso? É Taurepang. Ah, tá. Sim. Taurepang. E aí tem esse... As antologias eu não conto, não, como trabalho, não. Mas eu achei interessante porque aqui a gente percebe que você tem esse trabalho de pesquisa, né? Acho que as antologias são importantes também, sim. E aí pela tua fala, o que eu achei interessante na tua fala, porque todo mundo que está aqui escreve, né? A Karen também e tal. E você me trouxe um conceito de literatura e um conceito de escrita novo para mim, porque é um conceito de escrita como se recebe sonhos, né? Assim como se a gente recebe sonhos, a gente não sonha, a gente recebe sonhos, você recebe as histórias também. Então, eu achei isso bem interessante. Eu achei bem interessante essa ideia. Para mim, faz todo sentido. Histórias que eu vou lançar ano que vem. Inclusive, eu vou criar uma editora, eu vou lançar essas 2 histórias que eu tive sonho esses dias e eu vou fazer pelo esse trabalho. E eu fiz uma homenagem. Eu tenho esse também, dos Meninos Maluquinhos, com uma história... os 90 anos do Ziraldo e os 40 anos do Menino Maluquinho. E aí eles chamaram alguns autores e eu terminei participando desse trabalho, mas tem Tomoromu, Árvore do Mundo, que foi lançado ano passado, que esse ano recebeu o selo altamente recomendável e também entrou recebeu o prêmio da Unesco aí da PUC-Rio e entrou no PNLD também. Eu gosto muito dessa história que está aqui, depois eu vou fazer uma provocação, porque tem aqui o Tecoa também do Olívio, né? E, no caso, a história que o Cris conta aqui é justamente sobre uma visita à aldeia, a visita de um menino não indígena. E aqui também o Olívio conta uma história, cada um são histórias diferentes, mas acaba que a temática é parecida. Depois a gente tenta confluir isso. Mas passando a bola agora para o Olívio, eu pensei essa pergunta sobre a pesquisa para o Cristino, e o Cristino já respondeu. E queria que você, Olívio, falasse um pouquinho sobre essa questão dessa escrita em família, né? Você até lançou recentemente Literatura Nativa em Família, né? Acho que ano passado. E os seus filhos escrevem também, você falou que a sua esposa também escreve. E aí a gente vê que a literatura indígena tem essa característica da coletividade, de ser a literatura coletiva. Na verdade, a literatura ocidental também, só que isso na literatura ocidental está um pouco esquecido, né? Eu acho que como a gente vive uma sociedade muito individualista, sempre o sujeito tende a aparecer mais do que o coletivo. Mas, para dar um exemplo do que eu estou falando, Romeu e Julieta já tinha sido escrito antes, né? Antes de Shakespeare, por exemplo. Então, Shakespeare fez uma pesquisa e, enfim, encontrou aquela história também. Então, essa história veio a ele, talvez ele, como um sonho, ele tenha recebido, e daí ele fez a reescrita na forma de uma tragédia, né? E aí eu queria que o Olívio falasse mais sobre essa questão dessa coletividade na perspectiva guarani. Então, na minha casa, eu sempre brinco, né, que
ninguém gosta de trabalhar, né? Todo mundo é escritor. Começou assim, como eu sou escritor há muitos anos, eu viajava, dando palestra, e meus filhos, desde pequenininhos, viajavam comigo, né? A gente pegava ônibus, ia para o interior, e meus filhos foram acompanhando, entendeu? Eles aprenderam primeiro o Guarani, né? E daí eles iam para a cidade comigo, foi bom para eles aprenderem um pouco o português. E daí foi engraçado, porque eles ficavam sempre olhando o que eu falava, ficavam atentos. Daí, de repente, surgiu a escola na aldeia. Daí, de repente, eles pediam para mim contar a história antes de eles entrar na escola. Daí eu contava historinha para eles à noite. Daí, de repente, começaram a aprender a ler e escrever, os pequenos. E daí eles começaram a ler meu livro. Eu fiquei contente. Falei, nossa, que bom. Daí, de repente, o Tupã, com 10 anos, começou a escrever história. Eu peguei um susto, nossa, com 10 anos. E o Verá, que é o cantor de rap, com 9, começou a escrever também. Daí, de repente, quando foi ver a história deles saíram no jornal Folha de São Paulo, o Estadão, se não me engano, e a FTD gostou e já fez um contrato com eles, um com 10 ou com 11 anos, um com 10 ou com 9. E assinaram o primeiro contrato, então, bem pequeno. E eu tinha uma filha, que tem uma filha que chama Cretiu, e ela também começou a escrever. E ela é mais velha hoje, é mais velha da família, e ela começou a escrever um livro. Então, ela foi a primeira indinha no Brasil a lançar um livro, com 9 anos de idade. É só procurar na internet, A Índia Voadora, está na internet. A gente não é best-seller, mas a gente está aí no meio da área história do passado, né? E daí ela não gosta mais de escrever, ela ficou brava, daí não quis mais publicar livro nenhum, porque a televisão foi filmar ela e ela ficou brava, né? Aí nunca mais quis escrever. Então é só procurar aí A Índia Voadora. Tem esse livro aí que ela lançou com 9 anos. E daí os meus filhos outros começaram a crescer também e começaram a escrever. E daí o Tupã escreveu junto com o Verá, e o Verá já lançou 3 livros, né? Inclusive um dos livros dele chama Kunumim MC, o Guerreiro da Copa, que eu conto um livro sobre a trajetória da vida dele, na abertura da Copa, e tem um pouco das músicas dele. E o Diego Pé, que é o meu filho mais novo, também começou a escrever cedo. Só que daí eu falei, nossa, eu vou juntar todos os textos dele. E daí eu peguei uns textos meus, um texto do Diego Pé, um texto do Pan, um texto do Verá. E daí eu era casado com a Maria na época, daí eu peguei, ela não sabe ler nem escrever, né? Tem gente que até zomba, não sabe ler nem escrever, sim, mas ela tem o dom de contar história, né? Então ela tem um dom. Então ela pegou uma história para mim, então eu peguei e fui escrevendo para ela. E daí eu lancei um livro, pode dizer que é o primeiro livro de uma família indígena, lançar um livro, por isso que eu dei o nome do livro, é Literatura Nativa em Família, e juntei todos os textos, né, da minha esposa e dos meus filhos. E daí lancei o livro junto, né? Então, esse livro é pela editora Sintra, então é só procurar na editora Sintra, que daí vocês vão encontrar esse livro, que ele é gostoso demais, né? Que são meus filhos contando suas histórias, né? E daí, o Verá não se interessou muito pela carreira de escritor, ele já lançou 3 livros, tem editora procurando ele, mas ele não se interessou, e daí eu falei, não quer fazer o quê, né? Mas ele quer cantar rap, né? Então são carreiras diferentes, ele gosta mais de cantar, né? Mas ele começou como escritor também. Então eu fico feliz de saber que os meus filhos têm esse dom de contar história. Escrever ele não está muito interessado mais, né? É mais cantar. Mas contar história é com ele. Chegar lá na aldeia, conversar com ele, começa a contar aquelas histórias assim, que o povo na cidade tem costume de chamar mitos, né? Mitologia. Então ele gosta muito de ficar contando essas histórias, né? Que ele guarda na cabeça. Então é outro dom também, como o Cristiano falou, tem vários dons. Eu tenho o dom de criar minhas histórias e vou indo. O Verá já tem vários dons, né? Eu também sou poeta. Mas eu, para mim ler uma poesia minha, para declamar, eu tenho que pegar um livro. Um dia, o Verá chegou, ele tinha 12 anos, e falou assim, ô pai, conta uma poesia para mim, nós estamos andando pelo mato, né? Andando no meio da trilha lá, andando. Ele falou, pai, conta uma poesia para mim. Daí eu falei, não, eu estou sem o livro aqui. Daí eu falei, não, estou falando para você contar. Eu falei, então, eu estou sem o livro. Ele falou, como assim? Eu, eu li o seu livro, e eu sei todas as poesias. Eu falei, sabe? Eu falei, sabe? Ué. Daí eu falei, então fala uma para mim. Daí ele pegou e falou a mais comprida, que chama 500 anos de angústia. Daí eu falei, caramba, mas você sabe a minha poesia? Eu sei. Daí eu comecei a usar ele nas minhas palestras, eu levava ele, e daí eu mostrava o livro e daí punhava ele para declamar a poesia, né? Que ele guarda tudo na cabeça. É igual as músicas, né? Ele compõe as músicas dele, ele guarda tudo na cabeça.
e ele lê o meu livro, ele guarda tudo. Então, são dons diferentes, meus filhos, cada um do seu jeito, mas todos eles nasceram com esse dom de escrever, e daí por isso eu dei o título desse livro aí sobre literatura na vida e família, né? Então é só procurar na editora Simpla, né? E daí, depois eu vim para Curitiba, daí estou casado atualmente com outra esposa, com outra mulher, e ela também é escritora, né? Até vou apresentar ela um pouquinho para ela falar um pouco. Se apresenta aí. Olá, senhor. Oi. Meu nome é Jovina, estou fazendo artesanato aqui, tá uma bagunça aqui nesse canto aqui. Meu nome é Jovina, sou do povo Caingangue, e também sou artesã, sou massagista, e também trabalho com ervas medicinais e fiz agroecologia, então eu sou mais dessa área aí de remédios, essas coisas assim, e a importância da nossa máquina atlântica, né, aqui do nosso estado, né? E prazer falar com vocês aí, e tenham uma boa noite a todos aí. Prazer é todo nosso. E, Olívia, essa tua experiência mostra, voltando para esse lugar da infância que a gente estava falando antes, mostra como é diferente, né? Como tem essa visão de que a criança também pode fazer, porque eu acho que na nossa cultura aqui, não indígena, a gente tem uma visão quase incapacitante da infância, incapacitante do adolescente, e hoje a gente está vivendo uma epidemia de suicídios de crianças e adolescentes, porque me parece que tanto um quanto o outro, a criança ou o adolescente, não entende o seu lugar no mundo, né? Se sente inferior, se sente incapaz, tem muito pouca capacidade de escolha, né? É tudo muito imposto à criança. Muitas vezes até essa literatura, o pai e a mãe que escolhem, né? Não deixam a criança ir na livraria, ter uma imersão, escolher, eu quero esse outro livro, não. Sempre passa pelo crivo do adulto tudo, parece que tem um controle extremo. E principalmente o que eu estou falando, quase que incapacitante. E aí você traz para a gente um olhar bem diferente de que a criança pode fazer junto, a criança também pode criar, a criança também pode ser o escritor, também pode ser o contador de histórias, que é uma percepção muito mais orgânica, né, e muito mais saudável de mundo, né? Sim. Então, inclusive, é igual meu filho, que o Verá, ele tem vários dons, né? Eu fico feliz porque são dons diferentes, mas eu não falei nada para ele vai criando naturalmente, descobrindo, né? Então, veja só, ele começou a fazer a carreira dele, desde pequenininho, com 7 anos, ele fez o primeiro curta-metragem. Com 9 anos, ele assinou um contrato com a editora FTD. Com 13, ele começou a cantar rap. Com 13, ele ficou famoso no mundo todo com a abertura da Copa do Mundo, né? E daí, depois, ele foi fazendo as carreiras dele, depois ele descobriu o dom de declamar poesia, depois, de repente, ele se tornou tradutor de livro, e depois está aí, ó, fazendo as coisas dele sem a gente falar nada, né? As coisas vão descobrindo naturalmente, né? E daí eu fico feliz, porque são coisas importantes que a gente tem que aproveitar, porque é um dom que pode valorizar os povos indígenas. Então, no começo, quando o Verá começou a cantar rap pequenininho, ele recebeu crítica em todo canto, porque todo mundo falava dele, mas você não pode cantar rap, que rap não é do índio, né? E hoje todo mundo quer ouvir o rap dele, né? Quer ouvir tanto que há poucos dias atrás ele esteve nos Estados Unidos e foi cantar na ONU, junto com o DJ Alok, né? E em breve também está para sair um álbum novo, com a Alok e outras canções indígenas. Então isso é importante, porque desde criança começa uma carreira que vai valorizar os povos indígenas, porque a gente no Brasil, a gente sofre muito preconceito, você entendeu? Se a gente está de um lado, eles criticam, se está do outro, critica, se o índio não sabe ler, fala que o índio é atrasado, se o índio fala que faz universidade, ele fala que já não é mais índio, se o índio é escritor, eles acham absurdo, porque como que eu sou branco, não tem nenhum livro publicado, como que esse índio tem? Então a gente recebe preconceito de todo canto. Desde quando eu comecei a escrever, a gente recebe esse preconceito, porque eles falam assim para mim, mas como que você pode ter livro? Como que você pode ter entrado na USP? Eu que sou branco, não consegui, você conseguiu? Então essa é a forma. Quando meu filho começou a escrever livro também, eles falavam para ele, mas não é seu pai que escreveu e só usou seu nome é famoso. Então, tudo a gente recebe crítica de todos os lados como preconceito, né? Então, por isso que a gente tem que saber lutar, porque a gente nunca vai parar com esse preconceito, mas a gente, pelo menos, a gente está batalhando para diminuir
esse racismo que existe no Brasil, né? Então, viva a literatura Verdade. escrevendo, né? Com certeza. E você falou até essa questão de que os povos não indígenas veem o povo da cidade, né, que você usou esse termo, vê como se fosse mito, né, vê tudo como um mito, né, as cosmogonias, as cosmovisões, e o Cristino tinha comentado sobre a Bíblia como um livro de boas histórias, eu concordo, tendo a concordar com ele. É um livro que também sofre preconceito na academia, né? Por ser um livro ligado à religião, não se estuda muito ele como literatura na universidade. Eu, particularmente, acho como fonte literária fenomenal. Mas os cristãos não entendem a Bíblia como um livro de mitos. Entendem a Bíblia como a sua verdade. O Cristino estava falando ali a questão da formação da humanidade, a Gênese, o nascimento a partir da costela de Adão, mas veem as perspectivas indígenas como um mito. É interessante como sempre a visão do outro é o mito. O meu não é o mito, né? Mas o do outro é o mito. E acha que índio só escreve mito, né? Eu vejo que também tem esse preconceito. Não vou ler não porque esses caras só falam de mito e tal. E é mais um preconceito. Vocês querem comentar isso também? Então, eu falo sobre essa questão do mito, porque para nós é uma história que faz parte da nossa vida. Então, cada povo tem sua história. Então, essa história faz parte da nossa crença. Então, por isso que no mundo guarani, desde pequeno já aprende a fumar no cachimbo, porque a gente sabe que a força para nós está ali. A força espiritual está ali para nós. Mas para as pessoas lá fora, não. E daí, quando a gente vai escrever uma história, a gente inclui o cachimbo, o fumo, tem várias coisas envolvidas. E daí, quando a gente escreve uma história, quando eu escrevo uma história que é criação minha, eu também tenho o direito de criar, né? Eu crio uma história, mas eu uso os personagens da cultura guarani. Só que daí as pessoas já vêm direto perguntar para mim assim, mas essa história é um mito? Aí a gente fica naquela, né? Será que é um mito ou fala a verdade? Porque eles não entendem. Então é difícil. Daí, para eles acreditarem, eu tenho que falar, é mito. Então é bonito. Você entendeu? Então, então, as pessoas na cidade é assim, é complicado. Então, não é mito, são nossas histórias que vai passando de geração em geração, como a mulher que virou um tal, é uma história que vai passando de geração em geração. E assim a gente vai vivendo. Por que a gente não tinha um livro no passado que não sabia ler e escrever? Hoje nós temos ler e escrever, então vamos aproveitar e escrever nossa história, para não ficar perdendo também, porque as pessoas falam assim para nós, mas vocês não vão perder a oralidade? Não, a oralidade, ela está aqui e a escrita está aqui, então a gente faz as duas juntas, você entendeu? Tem que haver as duas, porque se a gente não tem escrito, aí nós vamos ter nas aldeias, e nas aldeias tem escola, e se a gente não tiver a escrita e a oralidade, vai afetar o direito dele, ele é o governo manda o direito dele. E todas as aldeias do Brasil, a educação indígena, ela é governada pelo Estado. Daí a Secretaria de Educação manda os livros dele. Os grandes intelectuais do Brasil, esse intelectual vai afetar a criança na aldeia. Então é melhor um livro de autor indígena, que a criança, quando ela lê, se ela lê um livro de Cristina Pichana, a criança vai entender, mesmo sendo Guarani, você entendeu? E vai ser bom. Agora, quando você pega um livro de um clássico famoso do Brasil, vai afetar a nossa criança, porque ela vai começar a entender outra visão. E a criança nossa não pode aprender a visão de fora primeiro. Tem que aprender primeiro a visão da aldeia, senão vai ser afetada. Queria fazer Cristino quer comentar? Pode Cristino falar. Quer comentar essa questão? Não. Fala, Karen, deixa a Karen falar, que acho que a Karen está mais... Não, eu queria falar uma coisinha para vocês, quer dizer, no ano 2000, né, nos 500 anos do descobrimento, entre aspas, né, teve um espetáculo chamado Quem Inventou o Brasil, que eu escrevi até com a consultoria do Cacá, Jocopé, e do Bira, e Auanauá no Acre. Nessa ocasião, no teatro se representavam os índios americanos, os apaches ainda. Ninguém colocava em cena os indígenas brasileiros. Então, quando a gente colocou em cena pela primeira vez, né, porque, gente, há muito tempo atrás, há 22 anos atrás, as pessoas estranhavam porque não era a mesma lógica, porque precisava de entender uma lógica que as crianças, na verdade, as crianças são imediatamente
capturadas por tudo que é o imaginário das culturas, não importa qual cultura exatamente. O que eu queria perguntar, e depois a gente volta também para essa questão que a Lívia está te chamando, Cristina, para você comentar, é que me parece, não sei, eu estou tomada de esperança, que a gente está num momento um pouco melhor depois de tanta sofrência, né? A gente passou por muitos sofrimentos profundos. Me parece que hoje, exatamente hoje, a gente começa a respirar um ar da diversidade, né? Que até no governo do Gilberto Gil a gente pôde experimentar com mais potência. Então, eu queria perguntar para vocês o que vocês acham dessa ideia do Ministério dos Povos Originários. E se isso daí não poderia ser interessante para se criar um programa não, uma continuidade de programas de educação indígena ligada à literatura indígena para todos. Porque aí a gente tem um compromisso, né? Vamos supor que a gente tenha realmente esse ministério e que esse ministério, estou aqui divagando, tá? Que esse ministério seja transversal, esteja presente em todas as ações, né, transversais da educação. Eu queria saber o que vocês pensam a esse respeito. E claro que esse ministério ele teria que ter representatividade dos povos da floresta, né, dos povos originários. O que vocês acham disso? Primeiramente, a gente fica feliz, né, de saber que o Lula fez essa proposta de criar um Ministério Indígena. Isso vai ser muito importante. Agora, eu sei que já estão sendo discutidos, porque hoje eu estava conversando com uma tucano, que mora aqui em Para, e ela comentando sobre essa questão, né, que a gente vai começar agora, cada estado sentar para fazer os planejamentos. Então, como vai ter esse ministério aí, vai ser importante discutir várias coisas, porque eu acho que tem que ser um ministério, não pode ser uma coisa só, mas tem que ser um ministério onde você possa discutir todos os problemas que existem nas aldeias, como a questão da educação, habitação, saúde. Então, não é só uma coisa, porque se pegar uma coisa só, fica aquela coisa difícil de trabalhar. Então, eu acho que tem que ter um ministro, mas que tem que ter uma assessoria junto com vários indígenas ali trabalhando, para pegar cada um no tema. Por exemplo, na educação, fica um indígena lá junto com ele, na área da saúde outro, não fica só o ministro, mas, além do ministro, tem uma equipe, cada um no seu trabalho, entendeu? Como a questão dos autores indígenas, também podia entrar, também. Por quê? Para você incentivar outros autores e que possa trabalhar também onde os livros dos autores indígenas possa chegar, principalmente também além da cidade, nas aldeias. Porque eu acho muito triste saber que os livros dos autores indígenas não chegam nas aldeias. Eles já perguntaram para mim e falaram assim, olha, seu livro chega nas aldeias? Eu falo, não, porque os meus livros chegam, principalmente, nas escolas particulares. Porque como tem a lei, as escolas trabalham, e daí eles compram os livros, os alunos compram e vão chegando. Agora, nas aldeias não chega. Então, dentro desse ministério, possa haver também uma questão da educação, onde possa incentivar mais autores indígenas e possa também comprar os livros de autores para chegar nas aldeias. Né? Inclusive, como o Cristine falou, outra coisa que preciso lembrar, o Cristine falou que vai criar uma editora, é muito bom, porque eu também criei uma editora esse ano, é uma editora chamada Editora de Cupé. Então, Cristina, quem sabe aí, de repente, o seu próximo livro seja publicado na minha editora aqui, né? E daí, de repente, você vem conhecer o nosso trabalho aqui também em Curitiba, né? Então, quando eu criei essa editora, eu criei com essa intenção, porque a gente sabe que é muito difícil publicar um livro. Muitos indígenas no Brasil não têm noção de como publicar um livro, não tem noção de quase nada, igual quando eu comecei em 1984. E daí eu criei a editora para tentar incentivar outros autores indígenas a publicarem, fazerem seus projetos nas suas regiões, e possa chegar numa editora, e daí chega na editora de Descoberta, assim como tem outra, tem a editora do Daniel também, tem outras por aí que eu sei que tem, e aí é importante por quê? Porque a gente possa trabalhar e os livros possam chegar nas aldeias também, porque a gente sabe a tristeza que é você saber que tem escola na aldeia e não tem livro dos autores indígenas. Enquanto eu encontro os indígenas, os professores, muitos deles falam, nossa, eu tenho vontade de ler sua obra.
mas a gente sabe que ele não tem na aldeia dele. Então, por isso que é importante esse ministério também, né? E incentivar outros indígenas, até criar editoras também, para fazer trabalho e possa chegar nas aldeias. Através desse ministério, a gente possa desenvolver mais esse trabalho nessa área da educação, certo? Bom, eu acho que esse ministério vai dar uma confusão gigantesca. Primeiro que somos 305 povos oficiais, então quem que vai assumir vai ser uma confusão tremenda, mas deve-se chegar a algum termo em que pegue alguém, de fato, que tenha um equilíbrio, Eu já um, volto. equi, um equilíbrio para poder manejar isso de forma democrática, de fato. Bom, mas vamos deixar esse ministério para lá, que isso não rolou. Há, há muita coisa que falta, sabe, a gente falar sobre essa literatura dita indígena. A coisa do infantil, a coisa da publicação, a dificuldade da publicação. Editora é o mercado literário. Mercado é mercado. O mercado, o que ele quer? Ele quer um produto para ele vender. Ele quer um produto bom. Ele não vai pegar um produto ruim, o cara vai comprar uma farinha ruim e vai vender como? Ele não vai vender. Então, tem vários farinheiros aí. Então, ele vai escolher a melhor farinha para poder vender. Ele vai tentar pagar mais barato para poder ganhar um lucro em cima disso aí. Então, isso é o mercado. E como a gente está aqui na cidade, ou você entra no ritmo desse mercado. Claro, você faz as suas exigências quando você tem condições de fazer, e isso só vai te dar essa possibilidade quando você tiver, quando as editoras tiverem um olhar para você respeitoso. E o respeitoso é aquele que traz resultado, como eu falei, de selos, de reconhecimento da obra. Se a tua obra não é reconhecida, a editora nem conhece. Mas quando você começa as tuas obras ter reconhecimento, ela te respeita. Aí ela vai te ouvir. Então, quando a editora hoje negocia com o Daniel, vai negociar comigo, ou com o Kaká, com o próprio Olívio, a gente tem as nossas condições. Então, hoje, por exemplo, eu escolho quem vai ilustrar a história. Eu escolho. Isso é um ponto que defini. Ou a editora faz ou ela não faz, mas eu escolho quem vai ilustrar. Não importa se o cara é caro, se é barato, eu escolho quem vai ilustrar. Por quê? Porque não apenas a história que eu recebi, ela veio como ela queria, mas ela precisa também das cores que completa ela. E essas cores a gente percebe quando você escreve a história, você percebe entre os ilustradores que você conhece quem tem aquele traço, aquela cor, entende? Quem tem aquela força, quem tem aquela sutileza. Por exemplo, quando eu fiz a Cordilheira da Vovó, a história estava escrita, não tinha editora, mas eu encontrei uma pessoa na Suécia, uma maranhense na Suécia. Quando eu vi o trabalho dela, eu falei, cara, tem uma história que cabe a tua ilustração. Você já ilustrou? Não. Então, quando eu negociar, você vai ilustrar. E quando eu negociei, eu indiquei ela e exigi que fosse ela, e ela ilustrou belamente. Entende? Então, a história tem isso. E eu vou fazer umas histórias de passarinho para uma editora. Quem vai ilustrar essas histórias é exatamente essa moça. Ela vai ilustrar 5 histórias de passarinhos, que eu preciso terminar as histórias para poder enviar. Por quê? Porque ela tem essa sutileza, essa magia de interpretar, de completar essa história a partir dos traços e cores que ela utiliza, a pincelada que ela faz. Entende? Então eu tenho escolhido, eu ganhei o direito, eu ganho o direito de escolher quem ilustra os trabalhos que eu faço. Mas isso é uma conquista
que as obras vêm trazendo. Então, tenho 9 publicações, mas contar assim, quantas premiações essas publicações têm? Só sei que só o Boca tem 10, que é o que eu sei, o resto não. Então, quando faz isso, qual o direito que eu ganho? Além de colocar algumas condições, eu indico alguém. Eu posso criar uma antologia, por exemplo, entende? Eu busco um ilustrador indígena, estou buscando ilustrador indígena agora. Então, tem três lá em Roraima. 2 estão prontos. Um já vai ilustrar um trabalho que vai ser lançado ano que vem. Entende? Então, tudo isso é aquilo É nós uma estamos grande no meio. conquista, né, Cristino? São Porque profissionais. A gente, quando concorre um Jabuti, você não está concorrendo por ser indígena. A tua obra está no topo. Entende? Então, quando você concorre, está lá. Todo mundo te vê. Todo mundo te vê. Então, o que elas querem? Que é um trabalho do cara que está lá no topo. Que eles veem como está no topo. Não importa se foi só uma vez, não importa. Mas isso abre portas, não apenas para mim, mas para muitos outros. eu acho que é uma grande conquista porque você está se dando ao direito de sair desse mainstream, né, dessa lógica tradicional das editoras, que no caso você está falando de um processo criativo que já sai desse mainstream, né, que é esse processo criativo de receber as histórias como se recebe sonhos, num mundo que a gente sabe que é esse mundo corporativo, esse mundo editorial que está sempre com a corda no pescoço dos autores, querendo prazos, querendo um número excessivo de publicações, não necessariamente com qualidade, a gente sabe, mas que é a quantidade, essa é a lógica predominante, e às vezes com pouca autonomia para o autor, né? A gente sabe que existem até editoras que trabalham com encomenda também, encomenda um determinado tipo de história e o autor tem que se adaptar àquela história, né? Então, o que você está falando é bem bacana, que é conseguir driblar, vou chamar assim, um pouco essa lógica editorial tradicional, não que todos os editores ou todas as editoras sejam assim, né? Mas só uma coisinha que você falou aí, só um minuto. Sim. Quando você fala, quando uma editora escolhe um tema, ela escolhe apenas o tema. A história é você que amadurece, entende? Mas até o prazo que as editoras dão, eu não costumo cumprir esse prazo. Vai ter prazo e tal. Eu tentei cumprir um prazo agora, estou atrasado 2 meses, que essas 5 histórias eu não terminei nem a primeira. Mas eu já estudei muito sobre essas histórias. A primeira história... Oi, meu amor, entra. A primeira história vai ser do Beija-Flor. Cara, o Beija-Flor é um ser mais extraordinário que tem nesse planeta. Ele é o mais veloz, ele tem um maior coração, ele é o mais veloz que um caça. Em um segundo ele consegue fazer 400 vezes o tamanho dele, o caça 150. Imagina isso. O coração dele é 5% do peso dele, do tamanho dele. Por quê? Do peso dele. Por quê? Porque, como ele é o que bate a asa mais rápido, é o único que para no ar e vai para tudo quanto é direção, ele precisa ter um coração grande para bombear tudo isso. Para além disso, ele também é o bicho que mais come, acho que na face da Terra. Ele chega a comer de 5 a 8 vezes o peso dele por dia. Por quê? E 90% é néctar. Por quê? Porque o açúcar faz... a energia vai muito mais rápido. Então, eu conheço muito sobre esse passo. Não tudo, mas eu conheço muito sobre ele. Mas a história não se entregou. E quando eu falei para a editora, falei, editora, lamento, mas eu realmente não sou um autor técnico e eu preciso de um prazo. E a editora simplesmente falou, olha, a editora já pagou. Ela falou, olha, por isso que você está no nosso time. Leve o tempo que você precisar. Pronto, tirei o peso que estava me carregando e agora estou terminando a do Beija-Flor. Terminando, tá linda. Quando eu terminar, eu vou enviar para a editora, porque os outros passarinhos vai sair na sequência, assim. Por quê? Porque eu já fiz eu precisava de alguma coisa para caminhar, para pegar, para entender. E aí, entendido isso, elas irão vir. Entende? Então,
Bom, hoje eu trabalho mais ou Ô, menos Cristino, a gente está terminando, eu acho, e que para mim é uma pena, mas eu não consegui falar, né, da semelhança que tem na tua história dos meninos maluquinhos, que é a primeira história que abre. Eu queria mostrar pelo menos a ilustração assim, também. Marupianinha. Tá aqui, né? A ilustração do Que é a Fábio Arro. visita, isso, e a organização do livro também dele, né, que é esse livro com vários autores, maravilhoso. O Ziraldo foi um dos homenageados no FIO, então acho que é importante a gente ressaltar isso também, pelos seus 90 anos, agora recentes, acho que foi dia 24 de outubro, né, que ele fez aniversário. E aqui você conta a história de um menino não indígena que vai visitar a aldeia e tem esse encontro, quer dizer, um encontro com o outro. E o que eu acho interessante na tua história é que este menino não indígena, ele não tem nome, né? A gente não sabe qual é o nome do menino, e isso mostra que a perspectiva indígena que está narrando é bem interessante. Eu não lembro como você chama, assim, o menino da cidade, eu acho, não é? E Eu que acho não é proposital. Não é proposital, isso é que a história quis que fosse. E ficou muito bacana, né? E aqui no Tecoa, do Olívio, nós temos também essa ideia de um menino que são as ilustrações são do Maurício Negro, então é Sim, a gente importante falar que é reconhece. um grande mestre maravilhoso das ilustrações. E aqui nós temos também um menino que ele acorda com essa vontade, né? Ele escuta falar que tem uma aldeia em São Paulo, perto da casa dele, ele pede ao pai para visitar, então ele tem uma espécie de imersão, o pai autoriza que esse menino fique ali alguns dias, e aí nós temos essa oportunidade de ver essa diferença das infâncias, né, Olívia? Você quer falar um pouquinho? Vocês querem falar sobre esses encontros? A gente tem muito pouco tempo, né, Karen? Não sei quantos minutos ainda, mas eu acho que vale a pena mostrar e ilustrar um pouco. Então, esse livro é muito gostoso. Na época, quando eu resolvi escrever, eu tinha uma ideia, porque eu sempre via que muitas pessoas no Brasil não têm conhecimento sobre a cultura indígena, não têm noção de como que é uma aldeia, nunca foi. Daí eu criei essa ideia de personagem, que deu sucesso, esse livro até hoje é sucesso, né? Está sendo bem vendido, e sempre nas escolas particulares, principalmente no Brasil. E isso é bom, por quê? Porque daí eu criei essa ideia de um menino conhecer, porque os meninos na cidade não conhecem. E daí eu fiquei feliz, porque daí a ideia é boa, porque até o Daniel mandou depois, uns anos depois, escreveu um livro chamado Um Dia na Aldeia, alguma coisa, e agora o Cristino também com a mesma ideia aí. Isso é bom porque mostra como que é a realidade, porque muitos no Brasil não sabem como que é. Então você pega um personagem de fora para você mostrar, e daí as pessoas vão conhecer melhor a cultura indígena através de uma história assim, né? O tempo é curto, né? Então, pena. E eu acho que incentiva também essa ideia da imersão, não sei se o Cristino concorda comigo, que seria interessante também pensar em programas de políticas públicas, que eu sei que tem algumas aldeias que fazem, e geralmente são escolas particulares, infelizmente, e isso vai aumentando esse abismo social que a gente tem no Brasil, né? Que muitas vezes as crianças que são de escolas públicas ficam sem essa oportunidade de poder conhecer a aldeia, passar uma tarde, passar um dia, ver essa realidade, conhecer a cultura de verdade, né? Então é isso. Não sei se encerramos, Karen. Eu estou aqui. Não, tem uma perguntinha que não foi respondida, que eu acho super importante, já que a gente está falando para muitos educadores. Como é que vocês acham que seria um bom começo para os professores entrarem em contato com a cultura da melhor forma para que possam transmitir também para as crianças não indígenas essa grandeza, essa riqueza desse imaginário, desses povos, né? São 305, né, Cristina, que você falou. Então é uma abundância de conhecimento que a gente precisa conhecer. Então, qual seria para vocês uma boa dica para quem está nos assistindo? E logo depois as considerações finais. Tem muitas dicas, né? Porque hoje em dia temos a internet, que é uma coisa muito importante que pode usar para saber sobre a questão no Brasil, dos povos indígenas, são muitos povos. Hoje nós temos a questão de músicas que está na internet, no YouTube, para procurar.
temos autores indígenas que estão com livros publicados. Então, essas coisas são coisas importantes. Chamar indígenas para dar palestra na escola, visitarem as aldeias, né? Que eu moro na aldeia, então, quando tem uma escola, a gente está ali sempre conversando, porque a pessoa precisa conhecer a aldeia. Porque no Brasil, a população não sabe, não tem noção de como que é o dia a dia numa comunidade. Então, por isso que eu lancei esse livro, Tecoá, Conhecendo uma Aldeia Indígena. Então, tem várias formas para poder você aprender sobre a cultura indígena, sabendo que são vários povos. Então, não é só o Guarani. Temos vários povos que precisam ser conhecidos através de tudo isso que a gente está falando. E, especialmente, procure minhas obras, hein? Você que está acompanhando o nosso trabalho aí, procure minhas obras aí, e depois você vai ver se o meu livro é bom ou não é. Se não for bom, nunca fala que é bom, que eu gosto. Saiu o livro. Busquem o livro do Olívio. Bom, gente, o que você perguntou mesmo, hein? Como é que os professores podem começar? Lembrei. Tá bom. Então, além dessas possibilidades que o Olívio falou, Daniel Munduruku e eu, nós escrevemos um livro para a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, chama Orientações Pedagógicas, está disponível em PDF, Orientações Pedagógicas, e aí é para a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. E aí, nessas orientações pedagógicas, tem indígena, tem a preta, tem a cigana, tem a boliviana, tem várias lá que você pode pegar assim para estudo. E aí, esse livro foi publicado, acho que em 2019, 2020, recebeu inclusive o selo da Unesco, e está disponível. Então, lá tem muitas informações de filme, de livro, de sites, de muitas informações para você ter uma ideia de como trabalhar essa temática em sala de aula. Está disponível, chama Orientações Pedagógicas, aí tem a parte indígena lá. Foi feito por Daniel Munduruku. Bom, e é isso. Quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. Lívia, você vai dar a despedida final, assim, mas em nome do FIO, Festival Internacional de Intercâmbio de Linguagens, já quero convidar vocês para o ano que vem, que a gente vai fazer 20 anos de FIO, e aí a gente já bola uma coisa especial para o FIO do ano que vem, que possa pegar essas linguagens todas, né, tanto da música, quanto da poesia, quanto da literatura, quanto da dança, e do teatro também, para que a gente possa fazer um filme que compreenda toda a grandeza toda não, mas pelo menos parte da grandeza dessa maravilhosa cultura que, ao final, somos todos nós juntos, né, que vivemos com essa ancestralidade. Lívia, Cristino, Olívia, agora é com vocês. Bom, quero agradecer a Karen mais uma vez pelo convite, parabenizar o FIO desse ano, de todos os anos, mas desse em especial, porque é um FIO de retorno pós-pandemia, de um momento difícil, bem difícil, que a gente está contando com essa virada para o ano que vem, mas foi bastante difícil a termos de cultura, todo mundo sabe, então o FIO por si só já é resistência. E agradecer e parabenizar a representatividade. Tivemos uma abertura xamânica, com presença de pataxós no primeiro dia do festival, que foi muito bonito. E acho que isso precisa começar a virar tradição aqui no Brasil, né? Os eventos começarem a ter sempre aberturas, como a gente vê no Canadá. Eu vivi um tempo lá e achei muito interessante essa tradição de sempre os povos originários abrem os eventos acadêmicos, abrem os festivais de arte em geral, para poder trazer as pautas, para poder trazer as questões políticas e para poder trazer principalmente a representatividade, a democratização, que é o que a gente precisa nesse país, né? Muito obrigada, Cristino Wapchana, Olívio Jecopé, parabéns pelas obras magníficas, e que, pela live, quem não conhece, agora está conhecendo e vai se apaixonar e se encantar. Com certeza, Olívio, quem comprar, conhecer,
vai se encantar e vai valer muito a pena. Então, deixo a palavra com vocês agora. Eu agradeço, espero que o ano que vem a gente possa estar aí também, né? Inclusive, daqui uns dias eu estou indo para Porto Alegre, na feira de lá também, né? Vou com a minha esposa dar palestra lá, que ela é escritora, e o ano que vem, quem sabe aí, ela esteja aí com vocês também. E eu Ela também é faço artesã, artesanato também. faz muito artesanato, ela é artesã. Então, o ano que vem, se Deus quiser, né, a gente vai estar aí junto também. Fico feliz, Lívia, por você estudar minhas obras, né? Inclusive, o único erro, colocaram seu nome errado. Tinha que ter escrito, faltou um O, daí ficava Olívia e Olívia. É verdade. Olívia, né? Mais fácil. Um abraço, Tim também. Vamos que vamos. Olívio, obrigado, gente. Bom, quiser seguir lá no Instagram, não costumo pedir não, mas é Cristina Wapichana. Eu não sei se é arroba aquele hashtag, é no Instagram. E de vez em quando alguém pede algum trabalho, eu tenho por aqui, posso enviar pelo correio, uma dedicatória, a gente acerta os valores e eu coloco aí. Quem sabe ano que vem vamos estar juntos aí, né? Eu gostaria. E é isso, vamos que vamos. Obrigado, Olívio. Obrigado a todos vocês aí. Desejo um bom festival para vocês. Abraço. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Feel, feel, feel.